Bom dia, estamos aqui hoje com mais um programa da Vitalpet, podcast da Vitalpet Brasil, e com uma convidada excepcional, né, que é a doutora Júlia Santana, a especialista em odontologia veterinária, que vai dar um show, porque pensem aí vocês, quem hoje não precisa de fazer uma limpeza dos dentinhos dos pets? A maioria de vocês. Então, hoje a gente vai entender por que tem que se fazer isso e também ver toda o know-how dela. Então, vamos hoje receber a Júlia Santana. Está aqui do meu lado também a nossa colaboradora, a Carla, e com certeza a gente vai ter um programa legal. Então, Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. E gostaria que você nos falasse um pouco, que é a primeira pergunta que todo mundo quer saber. Por que Júlia escolheu a odontologia veterinária? Tá, primeiro, obrigada pelo convite. É muito bom estar em espaços como esses, falar com vocês. A Vitalpet já faz parte da minha vida, né? Sim. Desde o início das minhas atividades profissionais. E hoje é onde eu atendo a parte de odontologia. É o único plano, né, que eu consigo dialogar, conversar. Então, isso ajuda bastante na prática da odonto aqui na região. Se eu falar que a odonto me escolheu, eu acho que eu vou ser um pouco clichê. Não dá para falar isso, né? Na verdade, ela chegou de uma forma muito despretensiosa. Eu não entrei na faculdade sabendo que eu queria odontologia. Não existe uma matéria na faculdade para odontologia. Esse é o grande problema, né? Que a odonto ela é esquecida Sim. dentro da universidade. A gente ouve um pouco falar sobre cavidade oral, sobre alterações e doenças que envolvem cavidade oral de cães e gatos, mas não é uma matéria, não tem um profissional muitas vezes de referência. Eu formei no interior, na Universidade Estadual de Santa Cruz, lá em Ilhéus, aquele eixo ali, Ilhéus e Itabuna. Então, era uma região que tem até hoje uma carência desses profissionais especializados. Para ter uma ideia, sou eu que faço odonto hoje lá. Então, na época, eu fazia parte de um grupo de animais silvestres, porque eu achava que eu gostava de silvestre, assim como eu já gostei de cavalo. Eu acho que é uma ideia, depois que você entra um pouco mais velho na universidade, né? Eu não peguei essa adolescência na veterinária, eu peguei a fase adulta já. Então, eu estava muito aberta a escolher Sim. e entrar em várias áreas. E aí, em um evento da universidade, aqui na UFBA até, um professor, um veterinário, na verdade, dentista veterinário de São Paulo, estava falando sobre odonto de animais silvestres, sobre leão, tigre, e eu me encantei com aquilo. O grande problema é que quando eu voltei para a cidade onde eu estudava... Não tinha leão. Não tinha leão, não tinha ninguém da odonto, não tinha o beabá, não tinha nada. E aí eu falei, caramba, e agora? O que é que eu faço? Né? Então a odonto ela ficou no plano B por muito tempo, durante toda a graduação. Então eu fui para patologia, fui para clínica médica... Eu quase fui para a parte de epidemiologia e doenças infecciosas, e aí teve aquele start da pandemia, Sim. quando eu me reencontro com a odonto. Eu vi um curso que a Anclivepa de São Paulo estava oferecendo, um curso online, que na época a gente estava nas lives, Sim. lembra? Muito. Todo mundo fazia live, curso online, isso. Pronto. Eu fiz um da Anclivepa e deu aquele start, é isso que eu quero. E aí juntou, a visão do mercado, a necessidade do mercado, que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso. Precisa. A prática, né? Então, naquele momento eu falei, é isso que eu quero. E aí eu vim para Salvador, voltei, me encontrei aqui com uma referência da odontologia veterinária, que é Marcos Nogueira. E acompanhei ele muito tempo, até iniciar toda a parte de estágios, cursos, especialização em São Paulo, porque a gente só tem lá. Onde eu me dediquei aí, tenho me dedicado pelo menos esses últimos 6 anos, 5, 6 anos, à prática da odontologia veterinária. Que coisa boa, Júlia, porque assim, hoje a gente vê uma tendência, né, muito grande da gente não parar só na faculdade de medicina, fazer os 5 anos, pronto, Sim. a pessoa tem a necessidade de se aprofundar. E você vê que você se apaixonou, né? Gostou de, poxa, odonto é algo que não é só mesmo a boca, a cavidade, não, é tudo. Exatamente. E a gente sabe que a saúde, inicialmente, começa pela boca. Uma boa mastigação, uma boa profilaxia, né? Você ter o crescimento certinho. Às vezes o pet fica com dente de leite adulto. Olha quantos problemas. Pega muito isso. E aí a mastigação, de repente, vai comprometer tudo. Então, a saúde é algo importante. Começamos pela boca. Eu falo que hoje a nossa estrutura familiar ela mudou um pouco.
Não dá para comparar nossas estruturas familiares atuais com o que era há 20, 30 anos, né? Hoje nós temos famílias multiespécies. Tem. Hoje o gato, o cachorro, ele não é mais um animal que fica preso, que é tratado só com água, comida e pronto. O cão, hoje, ele faz parte da sua família. Então, eu pego pacientes que, quando ele conversa comigo, ele é mãe de pet, pai de pet, avô de pet. Nas minhas consultas, às vezes, uma família toda pra lá. É pra atender o animal, vai todo mundo. Entra 5. Aí eu tenho que falar, peraí, calma. Entra só 2, que o consultório é pequenininho. Então, as nossas estruturas familiares, elas mudaram muito. E, obviamente, se aquele animal, ele deixa de ser apenas um bicho que a gente deixava lá fora, ele passa a entrar na nossa vivência familiar e ele é visto também com importância. Sim. Então, a exigência dos tutores hoje, ela muda um pouco. Na verdade, muito, né? Muito. Hoje a gente quer serviços especializados. Hoje Da você mesma não quer... forma que atende o humano, eles querem. Exatamente. A medicina humana, ela evoluiu. A medicina veterinária, ela evoluiu. Também. Se eu falo pra vocês que há 30 anos... Não, 30 eu tô sendo um pouco exagerada, mas vai. Há 20 anos já existia a odontologia veterinária no Brasil, tem gente que não acredita. Mas é claro que a veterinária, ela passou por um processo de expansão, Sim. de acolhimento, de entendimento e conscientização do tutor também, e sobre a saúde oral, sobre a saúde geral dos nossos animais. Sim, a oral, ela vem junto também. Um exemplo disso, nossos animais vivem bastante. Eu tenho um paciente de 18, 19, 20 anos de idade. É a qualidade, né, Júlia? A qualidade de vida, ela muda totalmente. Então, é o que você falou. A saúde oral, ela também é vista com atenção, ela também é vista com cuidado dentro dos nossos lares, da nossa prática e interação com os nossos pets. A saúde oral, ela assume uma importância porque a boca, ela é a porta de entrada para a saúde geral do meu animal. E eu acho que o cliente, né, quem está assistindo a gente, Júlia, ele gosta de ter, né, o hálito saudável do animalzinho, o aspecto de limpeza, porque o animal vai beijar, né? Ainda mais nossos filhos, lambe, beija. Então, olha que importância que tem, né? Então, assim, a aparência é muito importante, gente, porque o animalzinho vai estar com os dentinhos saudáveis, limpinhos, né? O hálito bom. E aí você vai fazer com que, cada vez mais, ele prolongue a vida, Júlia. E a gente viu que a pandemia, ela trouxe essa necessidade de pessoas que não tinham pets em casa, ou quem tinha só adquirir mais, porque foi uma forma dele se sentir vivo, né? Um perigo que teve iminente da gente ter problemas sérios, né? Da humanidade persistir. Então, com certeza absoluta, essa afinidade, esse colocar o animalzinho do seu lado, na sua casa, convivendo com você, dormindo com você na sua cama, o hálito tinha que ser muito importante. E direcionando novos olhares de cuidado, né? De forma geral, eu acho que é isso. A gente começa a olhar. Eu falo sempre que o tutor, ele é muito... assim, a gente atende tutores e tutores. Então, a gente tem aquele tutor que é extremamente cuidadoso, que às vezes chega, doutora, eu trouxe porque o olhar mudou. Às vezes o animal não tem nada, mas o olhar mudou. Mudou, ele sente. E ele já sabe, ele vai lá. Às vezes o olhar mudou porque, de fato, está associado a alguma alteração. E o tutor, ele está muito sensível para entender essa mudança. Que muitas vezes, num paciente, ela vai ser comportamental. Nós falamos de animais que eles são seres que não falam, não verbalizam. Sim. Então, o olhar atento para o comportamento, o olhar atento para essas mudanças que às vezes acontecem de uma forma muito sutil, se o tutor está atento àquilo ali, ele consegue identificar. Sim. Mas existe aquela parte de tutores que ele não vai olhar isso. Não olha, não ele sente. só vai direcionar isso quando a estética e a qualidade de vida dele muda do tutor. É aquele paciente que às vezes tá com um cheiro muito ruim na boca. Sim. É aquele bafinho de cachorro que o povo fala, mas que também já demonstra. É o primeiro passo, é o start da doença periodontal, é o start de alguma alteração em boca. Então aquilo vai incomodar ele, o visual incomoda ele. A boca, ela reflete muito. O vai lamber e aí quando vê, tá com o bafinho, né? Então, vou ter que procurar um médico. Muitos tutores chegam, doutora, eu tô trazendo porque eu não aguento mais essa boca. É uma boca de cemitério. Oh, meu Deus! E aí a gente entende, direciona, explica o porquê, fala sobre tratamentos. Então, a boca, ela é muito visual, ela é perceptível, né? Na maioria das vezes. Sim. Então, assim, qual seria... Alguém adquire um pet, filhote. Qual seria a sua orientação para esses tutores que começam com um animalzinho bem pequenininho e, de repente, quais são os cuidados que evitam ou que retardam a limpeza que eu acho que é necessária? Mas qual que seria os cuidados que ele tem que ter
para poder manter o animalzinho saudável e que vá tendo as revisões. Certo. As primeiras orientações básicas, eu costumo fazer muito um paralelo. Saúde oral animal e saúde oral humana. Porque apesar de serem estruturas, né, cavidade oral diferentes, a fisiologia, ou seja, a composição daquela boca é muito parecida. Então, quando a gente fala em saúde oral humana, quando é que começa a nossa? Quando sai o dentinho. Quando já saiu o dentinho. Até antes disso, às vezes os pais já começam a fazer higienização. Né? Passa o paninho, sem os dentes. Começa. E depois a gente vai incorporando isso à nossa rotina de cuidado, de higienização, até a criança conseguir fazer aquilo de uma forma autônoma. Sim. Na parte veterinária, essa autonomia ela não vai existir. Realmente. Mas existe a parte da permissividade, da facilitação. Quando é que eu tenho que começar isso? Eu tenho que começar quando ele ainda é filhote. Sempre. Para se adaptar. Porque o processo de adaptação, ele também é mais fácil. Mas isso impede que cães adultos, onde o tutor aprendeu hoje, comece a fazer. Que ele comece a fazer? Não, ele precisa também iniciar a parte da prevenção. Então, a prevenção, ela é o quê? Escovação. E a escovação é creme dental veterinário. Eu ia perguntar. É uma dúvida que muita gente tem. Olha, creme dental deve ser veterinário, sempre. Aí tem tutor que fala, mas eu uso Tandy. Que é docinho. Lembra daquela pasta infantil? Eu uso Tandy. Não, nem a Tandy. A gente tá falando de um produto que é humano. A forma que a gente utiliza é muito diferente. A gente escova os dentes e depois a gente cospe aquele conteúdo ali na pia. Então a gente não engole isso. Sim. Ali tem uma composição que é sabão, que é vários produtos químicos que a gente não tem essa interação de engolir. E os nossos cães, eles não podem estar em contato desses produtos. Isso. Então, existem produtos hoje específicos veterinários que a gente utiliza, que a gente direciona de uma forma muito segura. Então, creme dental veterinário, apenas. Olha, gente. Pelo amor de Deus. Olha a dica. Então, a escovação, ela precisa fazer parte desde os primeiros anos de vida. Eu sempre falo que ela não precisa ser traumática. Porque, às vezes, eu falo pro tutor, tem que escovar. Mas aí o desespero do cachorro ou do gato. Aí o tutor também, às vezes, que pega naquela, então eu vou abrir a boca, eu vou forçar, eu vou escovar. Não precisa dessa forma. Que agressão. Porque vira uma agressão. E o animal começa a entender que se você pega a escova, isso é ruim. Ele faz essa associação. Então, qual é a minha orientação sempre? Primeiro, eu gosto muito de cremes dentais que têm sabor. Sabor de carne, sabor de biscoito. Então, eu tenho esse direcionamento que às vezes facilita, é palatável para o animal e facilita. Segundo, eu acho que é importante a gente começar. Ontem eu estava conversando com um colega que ele trabalha com comportamento animal e ele falou uma coisa que é muito importante. Pegar na face do seu animal desde sempre. Pegar na boca, pegar na cabeça, colocar a mão dentro da boca, interagir com ele com ração, com um brinquedo, com alguma coisa, para que ele entenda que aquele movimento que você está fazendo é um movimento de carinho, de cuidado, e não de agressão, não que provoque medo ou mal-estar. E quando for pegar para vir fazer a escovação, ele já vai se sentir confiável nessa atitude que ele está pegando nele. Que a manipulação dele já é uma manipulação tá? Ele já aceita aquilo melhor. Mas é claro que a gente vai ter animais e animais. Sim. Pacientes. Eu tenho pacientes que me permitem manipulação dentro de um consultório. Tem pacientes que não permitem isso. E aí, o que é que a gente atrela ao cuidado preventivo? As nossas idas ao veterinário, ao dentista veterinário, as profilaxias de rotina, os tratamentos de rotina. Então, ter essa boca visualizada por um profissional que é especialista, que conhece a boca, direciona. E aí é o que eu falo sempre. Você tem uma dor de dente, você vai para um médico clínico, fisioterapeuta ou dentista? Nem vai pro dentista. Por que com os nossos animais isso precisa ser diferente? Passar pelo clínico antes. Já vai naquela dor, porque vai ter Eu entendo que muitas vezes ele passa pelo clínico antes porque ele não consegue nem imaginar ou mensurar que a dor que o animal sente é proveniente da boca. E aí o clínico ele tem um papel fundamental ali. Direcionar, identificar qual é a alteração, fazer o primeiro contato, o primeiro controle de dor e direcionar aí para o profissional que vai fazer o tratamento. Entendi. Outra coisa boa que a gente vê, Carlinhos, também com relação a isso, é a alegria do tutor quando o animalzinho que nunca fez nada, nunca teve a prevenção na idade de filhote e que chega o animalzinho que vai ser diagnosticado como uma doença periodontal e que tem que fazer a tartarectomia, gente, que é muito importante. É anual e te faz humano, né? Sim. Então, o animalzinho também precisa. Então, quando ele faz
a limpeza que retira, que os tártaros podem ser danosos, podem causar sérios problemas cardíacos, né? De infecções. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando ele vai, que faz a tartarectomia, que é todo o processo, não é igual a gente que vai lá, toma uma sedação, anestesia, abre a boca, o médico faz. Não, ele vai ter que passar pela anestesia inalatória, que hoje é um procedimento seguro, né? Ele passa pela inalatória, ele vai fazer a limpeza e, às vezes, até a extração, que eu quero que você comente comigo. Sim, claro. Eu vou até... eu acho que você falou muita coisa legal aí. Sim. E a gente precisa também... Esses espaços, eles são espaços de mudança, né? De conscientização, de entender o que é cada processo. Primeiro, começando pela questão do porquê cuidar da boca. A gente falou aqui que a boca ela é a porta de entrada para um paciente saudável. Qual seria a quantidade, né? Para fazer a escovação? Ah, sim. Voltando um pouquinho da escovação, uma vez ao dia, tá? Mas todo dia. E aí, essa cara que você faz é a cara que todo doutor faz. Mas aí, eu vou... É que a gente vai todo dia... Começa assim, né? Aí, começa assim, né? Mas aí eu sempre trago. Vou fazer um link com essa sua pergunta e essa sua cara também assim, de desespero para tentar explicar o porquê da indicação e da orientação dessa escovação diária e aproveitar também para responder tudo isso que você falou. Hoje, a gente sabe que mais de 90% dos nossos animais, seja ele cão ou gato, porque as pessoas acham que gato não precisa, mas gato também. Cão ou gato, ele tem alguma alteração, alguma doença em cavidade oral. E o que a gente mais pega dentro do nosso consultório, da nossa rotina clínica, é o que a gente chama de doença periodontal. De onde vem esse periodontal? O nosso dente, ele fica ali dentro de uma estrutura que não é só o dente e a nossa boca. É o dente, é o osso, é o ligamento periodontal, é a gengiva. São estruturas chamadas periodonto que dão sustentação ao dente. Por isso que o nosso dente não cai quando a gente mastiga. O dente está rígido ali, está bem, está firme. E também dão segurança a esse dente. O grande problema é que quando a gente tem qualquer coisa que atinja esse periodonto, que inflame, que infeccione, é o que a gente chama de doença periodontal. Por isso que vem daí. Então, qual seria... Você falou de tártaro. O tártaro, que a gente chama, na verdade, de cálculo dentário, o tártaro popular. É o que todo mundo conhece. É o que viralizou na boca da veterinária. É o tártaro, tartarectomia. Na verdade, o tártaro, ele é uma consolidação do que a bactéria produz. Já produziu. Então, existe um processo antes. Já é o limite, então. Existe um processo antes. Quem é que causa o tártaro? Quem causa a inflamação? É a bactéria. É por isso que a gente tem na nossa rotina veterinária, na nossa rotina de cuidados orais, almoçou, escovou o dente. Você pode não escovar toda hora, mas você vai escovar de manhã e de noite. Porque o que você está fazendo na escovação? Removendo a placa bacteriana, o biofilme bacteriano, a bactéria que está aderida ao seu dente. O grande problema é que se a gente persiste sem escovar os dentes, e aí eu gosto de fazer uma brincadeira assim, né, nas palestras. Você sai à noite com os amigos, pegou no sono no sofá, não escovou os dentes. No outro dia de manhã você vai passar o fio dental. Qual é a primeira coisa que acontece? Sangra. Porque já está inflamado. A bactéria ela inicia um processo inflamatório que a longo prazo você vai começar a ter cárie, vai começar a ter pode perder o dente. Nos nossos cães esse processo ele também existe, é o mesmo. Então, a consolidação daquela placa bacteriana no dente, que inicialmente era reversível com a escovação, ela começa a ficar aderida. Então, se eu não escovo entre 24 a 36 horas, essa placa bacteriana ela já aderiu. Então, por que nossa escovação tem que ser diária? Porque a gente pega aquele espaço onde ainda é removível a bactéria. Então, se eu tenho uma doença periodontal, qual é o tratamento para isso? Tratamento de doença periodontal. Muita gente fala, é tartarectomia. Só que se a gente for na essência, a tartarectomia é só tirar o tártaro. Mas se tiver alguma outra coisa... Eu tenho pacientes que, na maioria das vezes, as exigências vão além da presença do cálculo dentário. É aquele dente que já tem mobilidade, é aquele dente que tem exposição de raiz, é aquele dente que tem uma gengivite, que tem uma inflamação aguda, é aquele dente que tem estruturas, às vezes os gatos, né? Lá atrás, tudo inflamado, uma gengiva estomatite felina crônica. Então, é uma série de alterações que quando a gente coloca isso dentro, né, na mesa, a gente vê que só uma tartarectomia não é o tratamento mais adequado. Aí entra o tratamento periodontal.
E outra coisa, né? Quando a gente é dentista e trabalha com essas bocas, o que é que a gente inclui o tratamento? Raio-X intraoral. Igualzinho aos nós, mano, com aquele negócio. Mas é o ponto, né? Como é que vai deixar fazer? Por isso que a anestesia, ela é uma aliada. A anestesia, e é o que os tutores morrem de medo. Mas a anestesia, ela é uma aliada ao tratamento periodontal. Ela é uma aliada à odontologia veterinária. Para entender o que está se passando, né? A nível de até, como você diz, né? Pode ser algo que não seja só a parte estética. Exatamente. E geralmente não é, porque se tem bactéria e se inflama, não é só estético. Porque o humano fica... Por mais que não precise da anestesia para esses procedimentos, a gente consegue ficar quieto lá e com a boca para fazer o procedimento. O pet não tem condição nenhuma. E se dói, eu tenho pavor de dentista, né? Eu acho que é a ironia do destino. Eu tenho pavor de dentista. Olha, incrível. Incrível. E eu falo que se eu pudesse ter a oportunidade de fazer anestesiado, eu queria. Porque eu entendo que, às vezes, até dói na gente. Sim. Mas a gente tem aquela racionalidade de falar, não posso mexer, segura mais forte aqui na mesa. Dá uma gemidazinha. Aí a médica alivia. Ou você alivia? Você não pode saber se você não sabe. Exatamente. Então, a anestesia, ela não é só um procedimento, assim, ela é um procedimento, na verdade, que traz segurança. Você vai ter um anestesista ali monitorando o seu paciente. Você tem alguém monitorando pressão, frequência cardíaca, respiratória, temperatura. É um profissional que vai estar atento às condições do seu animal. Porque eu vou estar na boca. Eu quero alguém que esteja ali monitorando ele o tempo inteiro. E apesar do medo, é um procedimento muito seguro. Hoje você tem protocolos cada vez mais seguros, mas aí depende também de uma série de fatores. Como é que estão os exames do seu animal? Também. Né? Às vezes nem fez preventivos. E aí a segurança... não entra na minha mesa se não tiver exame. Não entra. Para não correr o risco. Para não correr o risco. Pode ter alguma doença ali embutida e você, de repente, faz uma anestesia e tem um problema. E aí a pessoa fala, mas foi anestesia. Não. Às vezes, assim, a odontologia veterinária, quando a gente faz cirurgia, eu falo sempre, os riscos, eles existem em qualquer procedimento que você faça, que envolve ambulatorial, uma sedação, uma cirurgia. O risco existe para tudo. Né? Esses dias eu fui tirar um negocinho aqui atrás da orelha, acordado, anestesia local, tive que assinar um termo enorme de responsabilidade ciente do risco. O risco, ele existe. É a única coisa que eu não tiro da minha conversa com o tutor. Mas a gente garante não, né? Mas a gente fala pro tutor que é um procedimento que é seguro, ainda é seguro, e que a gente tem profissionais que estão aptos para fazer aquele procedimento. Isso é muito importante. Versus o quê? A responsabilidade de saber que o animalzinho não pode ficar com aquela, tipo assim, com aquela doença, com aquela queixa. Sim. Porque, gente, tudo na boca, a gente tem uma sensibilidade muito grande na boca. Tudo na boca incomoda demais, dói demais. Pense a gente, às vezes, a gente faz uma comidazinha, come alguma coisa que fica entre o dente e outro. Olha a agonia que a gente fica. Eu falo sempre uma afta. Uma afta. Incomoda demais. Imagine o pet sem poder dizer. Tem, porque a afta ela é uma úlcera, né? É uma ferida na boca. O pet também tem. Mas pode ter por uma mordida, pode ter, às vezes, por contato com algum produto, por uma doença base. Ele também vai ter lesões em boca desse E agora a gente vai tocar num assunto muito importante, que eu acho que você vai ser aí pra gente, para vocês que estão nos assistindo, algo muito importante, gente. Como devemos ter o cuidado com brinquedos que soltem os pitos. Ontem tivemos uma emergência com o cliente. O animal engoliu o pito, gente, de um brinquedo que não tinha especificação, ele não tinha Anvisa, então a gente tem que ter cuidado. Ou, Carla vai perguntar depois, outra pergunta importante que Carla quer saber, que ela quer ter um pet, ela tem uma filhinha pequenininha, ela vai ter um pet, ela quer saber também, mas esse negócio de pito ontem, lembrando a vocês, foi uma casuística que a gente encontrou que não é tem uma certa frequência. O animalzinho engoliu o pito e foi pra cirurgia. Meu Deus. Foi apitando a cirurgia toda. Imagina, pense aí, acontece, olha o problema. E aí, uma cirurgia do bichinho de filhote, brincando de emergência, podendo morrer, gente. Então, muito cuidado com os brinquedinhos. Veja os brinquedinhos com procedência, que tenha todo o selo de garantia, que tenha aquelas travas, porque tem brinquedo que até você apertando assim, ele cai o pito. E o pito grande é o brinquedo grande. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque isso é cirúrgico e às vezes corre risco de vida. E agora a Carla vai perguntar, Carlinha, que você falou pra mim que tinha curiosidade dos ossinhos.
Olha, os ossinhos. A pergunta de toda mãe de pet. Os ossinhos, isso é tão importante. Os brinquedos. Aí a gente fala a respeito até dos que a gente acha no mercado, né? Aqueles que tem até o formato mesmo, a cor, parecendo que é um osso de verdade. E em relação aos ossos de verdade, o pessoal gosta muito de osso de mocotó para dar para o cachorro. Não, de galinha não pode, porque ele vai comer, vai engolir, vai passar mal. Mas o de mocotó pode, porque é mais resistentezinho. Olha, e vai limpar os dentes. Não precisa escovar. Me diga, pelo amor de Deus, porque isso acontece muito. Vamos lá. Não precisa escovar, já é o primeiro mito. A gente precisa escovar os dentes dos nossos pets. Coloque isso como um diário. Precisa. Um diário. Claro, né? Eu falo sempre que a gente não pode enrijecer a nossa clínica. Vai ter animal que não consegue. Sim. E aí que não vai deixar, não vai permitir, que o tutor não vai ter tempo. A gente precisa entender, de fato, qual é a dinâmica daquele paciente e a sua interação com o tutor. Ok. Aí, idas ao dentista, veterinário, é uma rotina de tratamento. A gente vai precisar adaptar aquele procedimento. Mas se o seu animal permite, a escovação ela é válida. Sim. Substituir a escovação por brinquedo, por biscoito, por petisco, roedor, o que for, não é um processo indicado também. A escovação ela precisa fazer parte. Esse exercício periodontal, esse processo da mastigação, ele deve existir também, é uma parte importante, para além da boca, da saúde oral. Sim. É uma interação com o ambiente, é um momento de lazer que você vai proporcionar ao seu animal, é um momento de recompensa que você vai dar para o seu pet, isso é ótimo. Agora falando sobre brinquedos. Ó a cara, já tá triste ali. Já tá pensando, ai meu Deus. Brinquedos. Estamos na moda dos ossos, dos cascos, dos chifres de boi e brinquedos de nylon. Sim. Todo mundo ama esses brinquedos, né? Eu também já tive uma época que eu achava que isso era ótimo pro nosso animal. Saudável. O grande problema é que eles adoram, claro. O grande problema é que a gente está tendo... Eu pego uma casuística de fratura dentária enorme. Olha. Porque esses brinquedos, eles não têm, na verdade, a maleabilidade. São brinquedos rígidos, duros, que às vezes, quando eles mordem, eles não vão dosar a mordida. E quando você morde, você fratura o dente. Já foi. E um dente quebrado, um dente fraturado é porta de entrada também para outros problemas. Isso. É entrada para dor, desconforto. Aí você acha que isso só mexe na parte de qualidade de vida, mas pense, o animal com dor, ele não come. E outros problemas que existem ali, e que a gente pega muitas vezes, por conta de um dente fraturado. E aí, o tratamento disso, geralmente cursa com extração dentária, a perda daquele elemento dentário. A maioria das fraturas que a gente tem são fraturas em lasca. São fraturas que comprometem a integridade do dente, que até um tratamento de canal, por vezes, não resolve, fica difícil da gente manter, da gente conseguir colocar naquele dente. E aí a única opção, na verdade, é a extração. E aí você perde o dente por causa de um chifre. Imagina. Então, temos que ter cuidado, temos que ter, qual brinquedo? Ver qual brinquedo indicado. Os menorzinhos, depende também do tamanho do pet. Sim, porque às vezes você dá um brinquedo muito pequenininho para um golden, ele vai engolir. Olha. E aí você tem um corpo estranho ali, como a gente pega direto. Olha quanta coisa rica que a gente está tendo aqui. Porque assim, a gente quer agradar os pets, quer dar ele mimos, quer dar ele, tipo assim, atividades, né? Que às vezes o animal a gente sai, vamos deixar tudo pro animal brincar. Sai todo mundo, ele volta mais tarde, mas isso, olha o que some risco. Todos os brinquedos. Somem. Cadê o brinquedo? Cadê? Sumiu. Gente, então tem que ter um Ou cuidado. então ele roeu outra coisa, que não era pra ter roído. Ou então, se você não der brinquedo, ele vai roer sua casa. Você precisa adaptar essa questão da atividade, o que você propõe. Eu gosto muito daqueles brinquedos estilo Kong, que tem aquela borracha um pouquinho mais... Ela não é dura, né? Mas ela tem uma rigidez um pouquinho maior. Aí fala que aquilo é indestrutível. Aí veio uma tutora uma vez e me mandou uma foto. Meu border collie comeu inteiro. Tudo. Aí eu falei, tá bom então. E olha que eu tenho 2 border collies, já conversei aqui nos bastidores com a doutora Júlia. Doutora Júlia, a gente tem que ver direitinho essa boca, porque tem um, inclusive, que tá com o dentinho desviando. Ele não tá mais na sua anatomia correta. Ele virou pra esquerda. Eu digo, virou pra esquerda, olha quanta coisa pode ter acontecido nesse trâmite aí. E é uma observação que os tutores têm que fazer também, porque às vezes tem o pet...
E se parou de comer um dia, deve estar com dor de barriga, não está comendo. Passa uns 2 dias, não percebe que o pet tem algum problema, né? Tem alguma coisa. Ou não vê a frequência do beber a água, do comer, tá no canto, amoído, não sei. Não tá bem hoje, amanhã ele vai estar melhor aqui. A senhora já percebeu que o pet já está com já tem uma alteração e já vai recorrer à prevenção. A observação, ela precisa ser em casa. Então, é olhar mesmo. O animal bocejou, brincou, tá mexendo ali com você em alguma coisa, tá comendo, mudou um pouco o comportamento, o padrão alimentar, isso tá... Gente, é o momento da gente levar para investigar qual a causa disso, né? Eu pego muito paciente que às vezes o tutor demora 5 dias, 1 semana, 3 meses, 1 ano, 3 anos, para tentar identificar qual é o problema. Mês passado, eu peguei um paciente, era um husky siberiano. Olha. Ele estava há 3 anos fazendo tratamento para uma ferida que tinha aparecido logo abaixo do olho, que ela surgia e voltava, né? Ia e voltava. Melhorava, cicatrizava e voltava. Estavam tratando inicialmente como tratamento dermatológico. E aí uma veterinária, é importante, aí eu falo sempre, de uma clínica muito atenta, de uma clínica que está sempre atualizada. Ela observou e falou, isso aqui não é pele, isso pode ser dente, procura um dentista. Imagina. E aí ela veio pra mim. 3 anos depois. 3 anos depois. Tratando pele, que na verdade era algum abscesso, alguma coisa de algum dente. Exatamente. O que ele tinha? Uma fratura dentária de um quarto premolar. Que estava saindo. Que provavelmente a bactéria adentrou por essa fratura, foi até a região que a gente chama periapical, região de raiz dentária, fez um abscesso. Esse abscesso não tinha para onde sair, porque é uma estrutura fechada, e fez uma fístula, ou seja, uma abertura, uma comunicação pela pele. Né? Ele saiu logo aqui abaixo do olho e era uma ferida. Como é que a gente resolve isso? Não é pele. A gente resolve isso removendo aquele dente. Então, o dente ele foi removido. E a doutora depois mandou mensagem. Doutora, pela primeira vez, eu não tenho mais sofrimento vendo o meu animal dessa forma. Melhorou o problema. Então, por vezes, é uma questão muito simples de ser resolvida. Eu entendo que acho que a grande questão toda que às vezes os tutores colocam, e é importante também sinalizar isso, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, é fator financeiro. Também. Sim. Né? Muita gente vem achando que doutora, é caro. Ou então, mas veja, ela está há 3 anos tratando isso. Ela está há 3 anos comprando fármacos diferentes, indo para diferentes consultas, fazendo raio-x de crânio, fazendo 1 milhão de exames. E há 3 anos ela não trata nada. Só o que ela gastou se for ver, né? 3 anos. E o desconforto do animalzinho, eu pensei. O desconforto do animal é um critério e principalmente o emocional do tutor. Porque ele não é só financeiro, não. São perdas também emocionais. Isso. O tutor, ele perde a confiança com o veterinário. O tutor, ele se sente muitas vezes... ele fica abatido emocionalmente porque ele tá vendo o animal dele sofrendo e não sabe o que fazer. Ele acha que aquilo ali também é uma realidade distante dele. Não é. Então, o tratamento, ele existe. É possível ser feito. Ele pode abraçar isso e entender que a odontologia veterinária que hoje existe em Salvador também é para todos os tipos de tutores. Tá? E é importante saber que, como você falou, né, de coisas que estavam há 3 anos incomodando o animalzinho, de repente, numa simples conduta assertiva daquilo que poderia ser encaminhada para você, que foi resolvido, a gente tem que entender que a prevenção, gente, em tudo é bom. Então, que você marque uma consulta com o odonto, vê qualquer coisa diferente, marca com o odonto, porque você vai ter, com certeza, uma investigação focada para essa área. E essa área, hoje em dia, é algo que está crescendo demais. A gente estava até conversando, não foi, Júlia? A odontologia veterinária está crescendo tanto e com quantos animaizinhos resolvido problemas, né? Então, é algo que a gente tem que ter. Agora, Júlia, me diga uma experiência que você não esquece, desde quando você formou até hoje, uma experiência que ficou marcada em você com relação ao atendimento odontológico. Tá, uma experiência que eu não esqueço. Primeira que você lembra, que você vai lembrar isso para o resto da sua vida. Boa ou ruim? Me deu uma boa, me deu uma boa e me deu uma triste. Essa foi boa agora. Porque é importante a gente pensar nisso também. É boa ou ruim? Porque a gente passa por essas experiências que são... a medicina veterinária e a medicina também, a gente passa muito por momentos que dão muito certo e coisas que a gente pega às vezes que não tem um direcionamento tão bom, né? É a vida, a gente lida muito com vida e morte, a gente lida muito com essa
essa coisa do prognóstico bom, prognóstico ruim. Mas entendendo, obviamente, que a gente faz sempre o melhor e preza pelo melhor dos nossos pets. Tá, vamos começar pela boa? Uma experiência boa que a gente já teve na vida. Claro, todas essas resoluções clínicas que a gente consegue ter, esses atendimentos onde a gente vê uma melhora do paciente, é sempre bom. Isso aí preenche a gente, né? Ver tutores retornando, dando feedback. Doutora, você cuidou do meu animal e você foi na gênese do problema, algo que ninguém tinha visto até então, ou então que eu vi, mas resolveu. Eu acho que as experiências mais marcantes que eu tenho, assim, na minha vida são experiências, primeiro, sempre com silvestres, que são coisas que fogem da nossa rotina. Primeira vez que eu acompanhei um tratamento odontológico de uma onça lá no Zoológico de Salvador, eu tive Você fica em êxtase, né? É um negócio, assim, surreal. Então, a experiência é boa. Tratamento de canal de um urso do zoológico. Surreal você ver aquilo. Assim, é uma dimensão, é um animal que você tem uma dimensão, você fala, caramba, a natureza é Imagine a logística pra fazer. A logística do urso é uma equipe multiprofissional. Então, você precisa de uma equipe de biólogo, uma equipe de técnica que vai pegar esse animal em cativeiro, trazer ele para o centro cirúrgico. É uma equipe de anestesistas, porque a gente está falando em segurança, de toda a equipe. Então, é uma soma que é gostoso trabalhar, que você fala, caramba, como seria bom se toda a veterinária, em todos os âmbitos, fossem assim. Passasse por essa experiência, né? Assim, foi uma experiência muito marcante que eu tive na minha vida com esses, né? E claro, os outros animais também que a gente vive. Agora, experiências ruins, a gente também tem algumas várias. Eu falo muito, assim, de uma experiência em específico que me marcou de um gato de 16 anos, 17 anos. E esse paciente, a tutora notou, era um paciente que estava com ela há muitos anos, a doutora notou um cheiro em boca, que já estava chamando atenção, e ela procurou um serviço veterinário e foi feita uma tartarectomia, né? E eu sempre falo que a tartarectomia ela é muito estética. Sim. Porque ela não trata o problema, ela limpa e te oferece um serviço. Por isso que a gente tinha conversado, Mônica. Eu falei, Mônica, tratamento periodontal dentro da tabela lá de serviços. E eu falo isso porque eu acho que é uma conscientização necessária para os colegas, para quem trabalha com serviço veterinário. É importante falar sobre isso. Então, ele foi fazer uma tartarectomia. Só que, 2 semanas depois, ela começou a perceber que o animal estava piorando. Então, o problema ali não foi resolvido. E ao final de 3 meses, foi quando ela me procurou, ele já tinha perdido um olho, já tinha tido um avanço de alguma coisa em região de face. E quando a gente começou a investigar, eu percebi que o que era um processo inflamatório crônico virou uma neoplasia, uma alteração de um tumoral. Que talvez, se fosse visto com atenção no início, acho que o prognóstico seria outro. A tutora optou pela eutanásia. Mas o que mais me marca é que a gente fala sempre do emocional do tutor. Ela tinha perdido o marido há 3 meses para um câncer de pâncreas também. E ela se vê confrontada com uma neoplasia no animal que estava há 16, 17 anos com ela, acabou causando também acho que ela reviveu um pouco essa situação. E você fica naquele embalo emocional também, porque eu sou veterinária, mas eu sou uma pessoa. Também, com certeza. E a gente compartilha todas as questões dos tutores. Então, assim, as experiências, elas são múltiplas, né? Momentos bons, momentos ruins, momentos que, por vezes, você planeja, não dá muito certo, e a gente precisa conversar isso, deixar esse diálogo muito aberto com o tutor. Eu falo sempre, a gente resolveria 100%, não sei não, 90% dos nossos problemas se a gente soubesse dialogar. Isso. Se a gente explica para o tutor o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado. Isso aí já tira um peso das nossas costas. E deixa, de repente, o tutor, né, esclarecido da situação. Sim. E o esclarecimento leva a atitudes, né? Então, combinar com o médico de sua confiança os prognósticos versus tratamento e versus manutenção. Exatamente. Isso também é muito importante, você fazer um tratamento e fazer um acompanhamento disso e manter isso dessa forma, também é importante, né, Júlia? Sim, exatamente. O manter a situação. Às vezes, quando a gente faz o tratamento, as pessoas perguntam, tá, mas eu vou tratar isso aqui, por que eu tenho que tratar a boca?
Não é normal, é cachorro. Cachorro de animal na selva não precisa escovar o dente porque nossos animais precisam. Ele come besteira. Ele come mata os bichinhos aqui. E aí é o que eu falo. Os nossos animais, eles têm uma rotina hoje que é muito diferente do animal de natureza. No animal de natureza, livre, né? Ele tá ali. Primeiro, que o estímulo que ele tem é outro. Né? Ele caça, ele arranca o couro, ele tem contato com o pelo, com a cerda. É outra coisa. Segundo, a natureza, ela é muito boa, mas ela é muito cruel. Também. Se aquele animal tem alguma alteração em boca, aquele animal, ele morre. Ele não vai conseguir caçar, não vai ter ninguém para dar comida para ele na mão. Né? Os nossos pets, eles têm um outro tipo de relação. Então, eu sempre converso que nos cuidados do nosso pet, a gente já falou aqui de prevenção, a gente já falou da importância da ida ao dentista veterinário, e a gente também precisa ter sempre referências. Então, se eu tenho um animal, eu tenho um médico de confiança, de referência, é um serviço conhecido, é alguém que está falando algo que eu entendo que é importante para o meu animal. Vou falar aqui algumas situações esdrúxulas que têm acontecido aí, só para que vocês entendam. Hoje tem sido oferecido tratamento oral, tratamento não, né? Tartarectomia sem anestesia, por exemplo. Poxa. Anestesia fria, como o povo fala. Hipnose. Ah, meu Deus. É um assunto ainda polêmico, né? E aí você pensa, será que isso também não começa a trazer pra gente a necessidade de buscar? Às vezes, será que isso é verdade? A gente tem uma ferramenta importantíssima na mão. Nosso celular. O Google. Né? Então, a gente precisa ter veterinários, profissionais cada vez mais atentos a alguns desvios que a gente coloca de conduta profissional no sentido técnico, que vai longe do que os nossos protocolos médicos, que não sou eu que falo, são nacionais, internacionais. E são estudados. São estudados. Provados. Né? Notas técnicas de associações que eles demandam para o paciente. Então, eu sempre converso isso, e eu sei que isso é uma polêmica no sentido de tem gente que nem sabe, tem gente que sabe e fica, meu Deus, é verdade. Mas que eu acho que é importante que os tutores saibam o que é que hoje envolve, como na medicina. A gente ouve um monte de coisa. E o Covid veio para provar isso, inclusive, né? As diferentes possibilidades, diferentes ideias que surgem por aí. Mas, assim, eu acho que a importância da prevenção, da ida ao veterinário, de você ter um médico veterinário de confiança, seja ele clínico ou especialista. Nós temos especialistas muito bons na parte de odontologia veterinária aqui em Salvador, né? Doutora, somos poucos, então pouquíssimos, né? Mas todos eles sempre muito bons. Então nós temos hoje, sou eu, doutora Ara Ladeia, doutor Marcos Nogueira, doutora Essi, doutor Celso Navinsky, doutor Diego Iglesias. Né? Aqui nós somos em Salvador, para atender Salvador, região metropolitana. São seis? Nós somos em 6. Tá vindo um outro colega, mas somos em 6. Acho que eu não tô esquecendo de ninguém. Se eu estiver esquecendo, ferrou. Aí a briga depois vem. Mas todos são muito bons, né? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque nós somos colegas, né? Existe ali hoje uma ciência muito maior que cada atividade profissional. Então, claro, cada um tem sua técnica, cada um tem sua forma de trabalho, mas nós 6 somos dentistas veterinários, né, competentes dentro das nossas funções. Aqui na Bahia, se a gente for somar isso, nós temos mais 3. Nós temos a doutora Daniele, Vitória da Conquista, doutor James, lá em Petrolina, e a doutora Damiana, que fica naquela região de Península de Maraú. Né? No total, nós somos poucos. Então, para você ver que somos poucos frente a uma demanda veterinária que é muito grande. Muito. Mercado pet cresceu muito. Só para você ter ideia, tem uma empresa no ramo pet que só na pandemia, quando todo mundo estava trancado em casa, só o ramo pet aumentou 300 milhões. Essa necessidade de estar, né, tendo um animalzinho em casa, acho que deu muitas oportunidade a muitas pessoas, né, de sair menos machucado, né, porque com certeza se perdeu pessoas, né, próximas, pessoas da família. Então, que isso, o animal levou a gente a refletir bastante. E hoje, apesar de sermos apaixonados por pets, quantas pessoas que não tinham essa vivência hoje existe e querem mais, né? Então, esse cuidado que a gente trouxe a doutora Júlia aqui é justamente para você entender e ter
Tipo assim, esse esclarecimento de que tudo na saúde, na prevenção, gente, é algo que vai ser menos custoso, vem do lado financeiro, menos sofrimento para o tutor, que não quer que seu animalzinho adoeça, menos sofrimento também para o próprio pet, né? Que hoje convive, hoje é um filho, hoje é, de repente, é aquele animalzinho que faz com que a pessoa se exercite, não é verdade? Às vezes a pessoa, não, eu não quero malhar, não. Aí o filho dá à mãe, que ele casou, né? Dá à mãe um pet. E aí esse pet faz parte do dia a dia dela, faz com que ela levante, que ela se exercite, que ela sinta prazer na vida novamente, né? Então, é muito importante que se tenha qualidade para cuidar dos nossos animais, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente ama demais. A gente tem histórico de clientes na Vital Pet, né? Que é um plano de saúde veterinário, que as pessoas têm guarda-roupa. Tem para os pets, eles têm sapatinhos, eles têm roupinhas e saem coleiras, cada dia tem uma coleira diferente. E isso faz com que, de repente, aquela saudade de um filho, ou de repente, como você falou, né, que às vezes a pessoa se vê numa situação que tem que fazer a eutanásia do animalzinho, mas enquanto o animalzinho fizer parte do dia a dia da gente, que ele faça a qualidade de vida de nós humanos, que hoje tem um corre-corre imenso. Hoje, às vezes, quando eu vejo, já é 8 horas da noite, chego em casa, tomo banho e durmo. Digo, não. Aí eu não, chego em casa, em vez de fazer qualquer coisa, vou lá no fundo, ou na varanda, pego meus pets, dou aquele abraço, aquele aconchego, porque isso faz com que a vida fique bem melhor. Quem não tem pet, experiente, faça essa experiência. E quem já tem, já entende a linguagem, né? Júlia, você tem pet? 4. Qual é o tempo que você tem, Júlia? Me diga aí. Pois pra cuidar. porque assim, é muito corrido minha vida hoje, né? Olha. Claro que, assim, eu me divido muito entre trabalho, as demandas profissionais hoje. Eu sou volante em Salvador. Então eu não trabalho fixo em um lugar. Eu presto serviço para clínicas veterinárias. Quando eu não estou em Salvador, eu estou viajando para poder também prestar serviço especializado em odontologia. Mas, obviamente, que dentro da nossa casa existe uma dinâmica de... chego em casa, deixo na casa dos meus sogros, eu volto, pego eles, fazem passeio durante o dia, depois volta para casa, dorme com a gente. Então, assim, a gente ter esse cuidado, uma rotina minimamente estabelecida. Mas é um desafio? É um desafio colocar isso na nossa rotina, porque o pet, ele não é, como eu falei, ele mudou muito a sua característica. Mudou. Né? E cada um... Engraçado, porque cada um ali tem a sua personalidade. E todos eles, né? A gente já tem um mais velho, tem uma mais novinha. E cada um, assim, tem a forma de expressar essa necessidade de também querer ter junto. Eles são muito apegados. Olha. Mas a gente consegue manter essa parte do afeto muito ativo, que é importante. E faz diferença, né? Porque a vida fica mais doce, gente. A vida fica mais doce, a gente se sente mais humano, né? Porque, como eu disse, o corre-corre tira a qualidade de vida da gente. A gente não tem aquelas etapas, não, eu vou parar aqui 1 hora para comer, eu vou descansar um pouco. A gente não tem mais isso. Dificilmente, hoje, a pessoa tem essa qualidade. A não ser que quando se aposenta, mesmo assim, eu penso assim, aposentou, tem que ter uma atividade também, né? Então... Com certeza absoluta, isso que Júlia faz, com a logística de 4 pets. Eu tenho 2, Júlia tem 4. Então, Carla... Não tenho ainda, breve. Não, você não tem, brincadeira. Não, sério? Eu já tive muitos. Inclusive, até esse... Eu fazia... Não escovava dentro dos meus pets. Até minha tia... Ficou traumatizada com essa parte da conversa. Tinha um pet, era uma poodle. Não sei se ela... Acho que ela era um pouquinho raciada com York. E era toda branca, parecia uma pelúciazinha. E aí minha tia que veio com essa novidade pra gente, né? Quando a gente era menor, escovar? De dar banho, passar talco, passar perfume, escovar os dentes, pintar as unhas. Eu ficava, calma, é um cachorro que tá ali. Ela, não, aqui não é um cachorro não, aqui é minha filha. A gente vai cuidar e vai ter todo um carinho e tudo mais. E aí depois que foi... Quando eu ia pra escola, que eu já gostava de mostrar, né? Claro. Pode levar o cachorro? Pode. Então eu vou levar o cachorro da minha tia. Levava, não, ela tem talco pra passar. Eu ficava, ela tem talco, ela escova os dentes. Quer ver? Ó o bafo. Tinha até um negocinho de passar na boca. Um spray. Deixa ela falar sobre esse spray. Aí eu ficava, e o pessoal ficava... Aí, eu falei assim, o cachorro é chique, mais chique que a gente. Então, realmente, muda. O tempo mudou da gente ter o cachorro que só fica do lado de fora pra proteger a casa. Se alguém chegar, latir. E, não, hoje não. Ele tá dentro de casa, tá com a gente, no sofá, até acompanhando o banho, acompanhando a comida e...
tudo isso. Nossas relações mudaram muito com os nossos animais. E eu falo que, assim, né, existem também os excessos. Eles existem, né? Porque eu também sou muito dessa política. Continua sendo um cão. Sim. Né? Uma espécie que não é humana. Sim. Então, eu tenho muito atenção, eu gosto também dessa parte de comportamento, mas eu tenho muita atenção com a parte da humanização dos nossos pets. Sim. Isso também é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado. Porque a gente passa um pouquinho esses limites, excesso, assim, né? que às vezes é prejudicial para o animal. Eu não tô falando só do tutor, não, eu tô falando do animal, tá? São excessos que para o animal um animal que é mais ansioso. Às vezes o excesso de produtos que causam dermatite, que causam outras alterações nos nossos pets, né? Enfim, comportamentais. Saber por que o pet tá assim, tá se comportando assim. E às vezes é por isso. O excesso. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Qualquer relação, ela precisa ter um equilíbrio para que seja saudável. Você falou do spray. Mônica já me olhou, já ia falar do spray. Mas vamos lá. Eu acho que existem hoje produtos confiáveis. Tudo tem que partir disso. Sim. Nós somos, assim, para produtos nossos. Sim. Você não compra uma maquiagem de qualquer lugar. Você vai olhar de procedência, de onde vem. Você não come qualquer coisa. Você vai olhar a validade, se de onde vem, se tem selo de método, do que seja. E hoje a gente está na moda aí também, que a gente tem acesso também ao celular e produtos cada vez mais duvidosos. Sim. E que prometem mágica. Canetinha que passa no dente, tira o cálculo dentário. Pauzinho que bota não sei aonde, na água e melhora o bafinho. Um spray que muda magicamente o cheiro da boca do seu animal. A gente já entendeu aqui que o cheiro, a litose, é o primeiro passo ali que algo está estranho, que já tem bactéria naquela boca. Que é uma boca que já começa ali, que já precisa de um cuidado oral, né? Uma atenção um pouco melhor. Então, qualquer produto que seja vinculado para tratamento periodontal, ele precisa ter orientação de um médico veterinário. Primeiro ponto. Segundo, não existe mágica. Não pode. Listerine, existe rotina, né? Os dentistas morrem quando a gente fala que usa Listerine. Listerine não é tratamento. Né? E nossos pets ele tem a mesma sequência. Lembrar que spray, coisas em água, eu fico apavorada, porque se isso muda o gosto da água, o animal não toma água. Então, isso também já é um outro ponto. E esses sprays, cautelas, né? Existem sprays que prometem tirar bafo, mas se você só joga um mentolado ali, a doença periodontal tá muita, ainda existe, tem algum início. Não tem a rotina da escovação, não vai adiantar em nada. Você tá jogando dinheiro fora. E de repente você não sabe o que pode causar. Exatamente, tem isso. Você pega um produto duvidoso. Esses dias eu fiz um vídeo lá no Instagram, porque aparecia sempre pra mim uma propaganda de um produto chinês que você passava a caneta assim no dente e sumia. O cálculo. Eu ficava, vamos procurar um pouquinho sobre isso. Primeiro, empresa duvidosa, assim, no sentido de você não achava nenhuma informação de onde vinha aquele produto. Segundo, o rótulo todo em chinês, alguma língua daqui assim. Que a gente traduz. Você não sabe o que é. Aí alguém postou isso numa página de uma empresa e eu vi atrás um rótulo em inglês, traduzi pra poder ver o que era. Aí tinha mentolado, aloe vera, água ionizada, um monte de coisa que não tem nenhum respaldo científico. Eu sou muito científica. Eu acho que a nossa medicina ela precisa ser baseada em ciência mesmo. Porque tá cuidando de vida. Porque a gente tá falando de uma vida. A gente tá falando de um ser vivo, né? Então, às vezes, é aquele animal que passa um produto desse, tem uma reação alérgica, para da emergência. Aí, foi pelo quê? Não vou lembrar que foi aquele produtinho chinês que eu comprei, que eu prometia. Então temos que ter cuidado, muito né? Cuidado. Zelar, ser orientados, que eu acho que é importante a gente ter a orientação do médico capacitado para isso. E às vezes a pessoa tem um animalzinho que tá com algum problema, aí fazendo, o vizinho chega para ele, não, eu usei isso aqui, foi ótimo. História do vizinho. O vizinho fala, não, pode passar que ficou bom. Só que o vizinho amigo meu já fez usou algo. Já viu isso? Na sua clínica? Direto. Então, não vamos fazer isso, porque você está retardando um problema futuro e você está deixando seu animalzinho ficar dodó e você preocupada. Então, às vezes, a efetividade do momento que algo está diferente, que você procura ajuda, que você procura um médico, vai resolver de forma diferente e, com certeza, sem problemas futuros, né, Júlia? Exatamente, né? O cuidado hoje que a gente tem, esse respaldo, essas orientações de sempre buscar o especialista veterinário, é pensando em qualidade, é pensando no melhor atendimento, é pensando que hoje já existem as especialidades para cuidar
do que é necessário para aquele animal, para aquele problema, para aquela situação. O médico clínico ele é uma peça-chave fundamental. E as especialidades, elas trabalham em conjunto. Sim. É a segurança, com certeza absoluta, de ter um problema resolvido da melhor forma possível. É isso que eu acho que é importante e que a medicina veterinária hoje, como o Júlio falou, ela cresceu demais. Ela tem hoje diagnósticos importantes que antes a pessoa nem sabia que existia essa doença. Exatamente. Então, trabalhamos com células-troncos, trabalhamos com inseminação, tudo que acontece com nós humanos, os pets também vão ter, graças a Deus e aos profissionais, né, esse encaminhamento. Então, é qualidade de vida, gente. Qualidade de vida, é segurança, é você ter seu animalzinho por muito mais tempo, que é uma coisa melhor ainda. Você poder contar com ele, como o Júlio falou, eu tenho 4 pets, não tem um igual ao outro. Então, seus pets são únicos. E eles têm um carinho. A gente fala até que... Por que o animalzinho vive pouco? Porque ele tem um carinho, tem um coração do tamanho do mundo. Eles já vêm com a gente com aquele olhar que a gente se apaixona e que eles levam tanto conhecimento pra gente. É só você, de repente, escutar um pouco, parar um pouco, colocar seu animalzinho no seu colo e olhar pra ele. E você vai ter, como o Júlio falou, quanta riqueza que o Júlio trouxe hoje. Que teve um profissional que só no olhar do pet, ele identificou que algo tinha diferente. E é isso mesmo. Os pets transmitem pra gente, né, luz. Então, eu sou assim, suspeita, porque eu amo demais. Júlia aqui ama demais. Carla. Eu também amo. Não, olha, Carla... Não dá pra falar que ama de menos. Só não tem bicho de menos. Ela vai aqui no público. Sim. Você vai prometer, vai me dar aqui uma certeza. Isso aqui é um testemunho dela. Doutora Mônica, ela tem uma filhinha de 5, 6 meses. Já passou o período de aleitamento. E agora ela vai dizer assim: minha filha, ela vai ter algo agora, um professor único. Que são quem, gente? Nossos pets. Então, ela vai ter um professor para ensinar minha filha coisas importantes como amor, como se doar, como ter coordenação motora diferente. Ela vai ser uma criança safo. Então, Carlinha, antes de completar 1 ano... Providenciar um petzinho. Um petzinho que a gente vai dar umas dicas, Júlio. A gente tem que ter os cuidados também, né, em relação a pets com os bebês, né? Pronto, Júlio. Sim, né? Júlio. Reforça em ter esse cuidado, porque o pet e o bebê não vão controlar. Vai um ficar em cima do outro, um lambe, um morde, um pega, e por aí vai, assim, né? Se a gente for pra clínica e pensar nisso, acaba sendo uma criança, é um bebê, ainda tá ali no processo de imunomodulação, né? Todo aquele sistema dele de defesa ainda está em construção. Sim. Então, ele ainda é um ser que está muito aberto a processos infecciosos, inflamatórios. O cão, eu acho que é uma relação necessária, né? Mas claro que a gente também precisa condicionar essa interação para que ela se torne saudável. Se eu tenho uma boca que ela não está cuidada, uma boca com a doença periodontal importante, eu sei que tem bactéria ali. Eu sei que a interação desse animal comigo, com você, com o bebê, com outros animais, com quem seja, né? Não vai passar de um para o outro, não é essa a questão. Mas, obviamente, que eu tenho portas de entrada ali, né? Eu tenho bactérias ali. Então, eu preciso ter esse cuidado. É só nesse sentido. Mas nunca a orientação, pelo menos minha, de não ter, de não se relacionar, tenha. Mas cuide, você vai cuidar do bebê, mas cuide também do animal, cuide do seu pet. Os dois juntos. Os dois juntos. Porque imagine, porque toda criança, ela passa para aquela fase, e o pet também, né? De mãos, né? De tudo pegar. O pet é tudo na boca, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Depois é outra sessão que a gente vai entrar com o Júlio. Mas assim, é o toque. O toque é importante. O ver, o associar o carinho. Quando pega um animalzinho assim, ela vai ter algo diferente como ser humano que está se formando. Então, é o cuidado, como o Júlio falou, de ter a saúde bucal, a saúde do pet, vacinar direitinho, ter a vermifugação e alguém que vai monitorar, com certeza os dois, porque é lindo de se ver. Tem até algumas vezes posts que a gente vê da pessoa com 1 ano de idade com o pet, daqui depois a pouco, mais velho. daquele mais velho com o pet. Eu acho lindo isso, também já vi isso. Eu acho assim que isso é uma referência. E é um laço que se cria, né? Olha o que aconteceu comigo. Eu digo isso porque eu vivenciei com minha filha, que hoje ela mora fora, né? Que é a Clara. Ela casou, foi morar fora do país. Então, ela, quando nasceu, já tinha um animalzinho de 1 ano. E ele ficou com 21 anos de vida. Só que com muitos probleminhas que foram acontecendo com ele, e ela teve que se despedir dele com a eutanásia.
Sim. Ela foi junto comigo num médico que a gente ama, que é uma capacitação incrível daqui de Lauro de Freitas, que é Dr. Moacir, na Clínica de Vilas. E ele foi fazer a eutanásia, gente, enquanto ela estava junto com o pet. Ele usou o fármaco devido, o animal não conseguia desligar. Ele, com muita gentileza, mandou ela se despedir do pet e fez assim. E eu acho que o Moacir vai ouvir isso. E ele vai lembrar. Clarinha, por favor, peço que você vá para outra sala. Chega, eu me lembro assim, que é algo, vá para outra sala. E ela foi para outra sala. Quando ela foi, o suspiro do animal, que já estava com tanto fármaco, ele virou uma estrelinha. Então, gente, ela fez minha mãe, isso aqui era parte da minha vida, né? Então, assim, tenha os pets, principalmente criança, Carla, porque ela vai ter um outro entendimento, uma outra forma de ver a vida. Porque pets são mágicos, pets são lindos para a nossa vivência. Então, eu estou muito feliz, porque Julie, a gente sente, olha para ela assim, vê, olha quanta coisa a gente pode explorar de Julie, né? Porque ela vivencia coisas, gente, ela passa de um felino para um urso, para um tigre, e você vê que ela fala das coisas com tanto carinho, com tanto empenho, com tanta vontade. E agora eu digo, Julie, você não escolheu a odontologia. Foi a odontologia que te escolheu, cara. Olha, e com tão poucos no mercado, gente, é importante. Você que tem um animalzinho, que tenha qualquer tipo de sensibilidade ou que esteja com alguma coisa diferente, olha, para quem você pode estar entregando a saúde e a longevidade dele. Júlia, só posso assim ficar encantada, saber se você quer falar algo que a gente não perguntou, porque a gente pergunta e fica encantado com suas respostas. Se você tem alguma coisa... Eu não tô falando muito não, né? Se você tem algo para colocar pra gente, Carminha, que a gente não perguntou a você, que você acha interessante nesse momento, passar para o nosso público, que é um público que a gente tem com tanto carinho, com tanto respeito, e te ama demais. Claro. Tem muita diferença na dentição do pet de cachorro para gato? Tem. Existe uma diferença que é anatômica. Quantidade de dentes, por exemplo, né, muda bastante. A gente sai de 42 para 30 dentes. Muda a forma do dente, a estrutura que a gente tem ali. Ela muda, né, um tanto. Mas é aquilo, continua sendo uma cavidade oral, que tem uma função alimentar. Tem uma novidade, assim, novidade não, mas vou desfazer um mito agora, que eu acho que é importante, já que você abriu esse espaço. Olha o espaço, olha o espaço. Cão e gato não mastiga. Engole só? Eles engolem. Eu sempre explico isso para os tutores. E essa é a razão que todo mundo tem. Aí tem gente que fala, não, mentira. Eu vejo ele assim, quebrando a ração. O que eles estão fazendo é quebrando a ração. Quebrando a alimentação. Você quer ver um exemplo que eles não mastigam? Quando você pega um pedaço de carne e joga pro cachorro, o que é que ele faz? Já volta. Você ainda fala, fulano, nem sentiu o gosto. É assim mesmo. Né? Pronto. Porque a parte de organização digestiva dos nossos cães e gatos, dos carnívoros domésticos, é diferente do humano. A gente faz bolo alimentar, fica ali com a saliva. 50 mastigadas. Eu não mastigo nem 5. Eu engulo aquela comida ali tão rápido que eu nem vejo. E aí, mas por que a gente faz isso? Porque a nossa digestão, ela começa pela boca. A gente começa a ter ação de enzimas ali que já começam a degradar carboidrato na boca. Então, quando ele já chega no estômago, já tá uma parte aí digerida. Quando eu vou para cão e gato, isso muda, porque a estrutura alimentar dele de digestão é toda química. É só estômago. Então, ele pega comida e engole. Claro que, se você oferece algo muito grande, ele vai quebrar em uma porção menor. Existe uma coisa que é muito comportamental. Às vezes o animal tá brincando. Quem nunca viu o pet que vai lá no pote de ração, pega um grão, sai correndo, bota em cima de um tapete, come ali, depois volta correndo, pega outro grão. Pronto. Isso aí é comportamento. Isso são estratégias que são individuais. Cada animal vai ter uma pet assim. A gente dava um pedaço de... alguma biscoito. Ela gostava de pão. A gente não podia dar, né? Mas a gente escondido. Ela sempre, não comia ali perto da gente. Ela ia pro pano dela, daqui a pouco ela voltava e... Não vai comer mais não. Eu acho engraçado, isso. Que às vezes eu chego pro tutor, fazer uma cirurgia, aí eu falo, tá em jejum? Aí o tutor, tá bom. Aí a gente vai pro centro cirúrgico. Aí quando chegar no centro cirúrgico, às vezes o animal fica um pouco nauseado, né? Faz um vômito assim. Só tem comida. Eu falo, olha só.
Tá vendo? Mas eu acho que esse é um mito que a gente precisa falar da mastigação, porque sempre me perguntam, e é algo que eu ganho muito quando eu falo de extração dentária. Porque às vezes o tutor tem medo de extrair um dente porque acha que o animal não vai comer. E quando engole? O que tem? O dente. Porque tem Dente mole. Tem o dente, tem a perda dentária. Tem a troca dentária. A troca. E às vezes não percebe. Um dos que eu já tive também, acabou quando a gente tá banguelo, já só percebeu, tipo, cadê o dente? Já foi, aconteceu o que? Engoliu, só vai sair agora, ninguém vai morrer. E a gente não procurou nem médico, a gente ficou esperando, confiando em Deus e viveu. A troca dentária acontece, né? Cães e gatos, eles têm troca de dentes decíduos, né? Que a gente fala, dente de leite. Então, ele nasce a partir ali dos 3 meses. E troca todos os dentes mesmo ou são dentes todos os dentes. Os dentes, eles fazem a troca dentária até ali o 7º mês, 8º mês de vida. A gente visualiza esses animais perdendo esses dentes. Às vezes a gente acompanha a troca. Outras vezes não, a gente nem vê. Se perde, porque ele esfolia. A parte do dente de leite, a dentição, ela conforme o dente permanente ele vá surgindo, o dente de leite já está caindo. Aí, às vezes, a gente vê paciente com dente de tecido com persistência de dente de tecido, aquele canino duplo. Aquilo ali já é uma indicação, não fez a troca, precisa ser removido cirurgicamente. Você precisa extrair esse dente. Não é puxar o dente. O canino de leite, ele tem uma raiz que é enorme, igual o canino permanente. A única diferença é que ele é mais frágil, é menor, mais fininho. Mas é uma boca também que precisa Mas não tem problema, então, se acaso engolir. Nessa troca, assim, né? Então, durante a troca eu nem vejo pra te dizer se eles engolem. Mas se engoliu, também o pet tá bem, já passou. O corpo dá um jeito, tá? Nunca vi, pelo menos, nenhuma situação de o animal engoliu e se engasgou. Agora, quando vai ficando mais idoso, também tem essa perda dos dentes. E aí a gente chegou no ponto. Porque, vamos lá, vou trazer de novo essa relação com a humana, a odontologia humana. Quando a gente fica mais velho, é normal perder dente? Sim. É normal perder dente? É normal. Não, mais velho não. Normal não. Não é você normal. trata. Pronto. Você trata. Mas acontece de perder dente, mas não é o fazer normal. Extração. Isso não é saúde oral. A gente perde porque a gente está tendo alguma coisa ali que mexeu na estrutura desse dente. Para os nossos pets é a mesma coisa. Então, por que o pet está perdendo dente? Porque você teve bactéria que agiu, que não foi tratada aquela boca anteriormente, que mexeu no periodonto, que mexeu no que sustenta, no que protege o dente, e você tem perdas dentárias. Então, o dente que você está perdendo não é porque o paciente mais velho ele precisa perder dente. É porque você teve uma doença tão grave, de moderada a grave, mas uma doença tão importante que comprometeu aquele dente. Então ele já está perdendo. E já é um sinal que é um paciente que precisa para tratamento também. Então até é um mito isso, né? Sim, é um mito. Pacientes mais velhos não devem perder dente, tá? Porque a gente vê um monte de petzinho, quando tá faltando um dentinho aqui, doença né? periodontal, tá? O que a gente precisa... Claro que tem aqueles que, às vezes, trauma, bateu, perdeu o dente, mas não é o normal, não é a parte sadia. Perdeu o dente, eu olho isso quando eu vou avaliar. Opa, ausência dentária. Tá faltando dente por quê? Doença periodontal. Então, a gente já começa a ter um olhar mais crítico com relação a isso. Também outro alerta e outra importância de a gente estar cuidando, né? Não só no filhotinho, no adulto e no idoso também. Não é isso? Sim, todo mundo fica morrendo de medo, né? Ah, mas pet idoso pode ir ao dentista? Deve. Ele deve ir ao dentista. Ele deve tratar. Ah, mas já tem 14 anos, passar por uma anestesia. Agora. Eu entendo que isso preocupe, né? Mas se a gente tem exames específicos para aquele paciente geriatra, completo, exames de sangue mais completo, exames cardíacos, ecocardiograma. Às vezes tem uma doença cardio que precisa inicialmente ser controlada e compensada pelo cardiologista para depois entrar com segurança na anestesia. Claro, entendendo sempre os riscos. Mas a boca, ela precisa ser cuidada, independente da idade. Agora, vai ter paciente que não vai ter esse teto cirúrgico. Que a gente vai falar, olha, vamos tratar a boca de uma outra forma. Vamos tentar acomodar os sinais clínicos que ele apresenta, a dor, o desconforto, porque ele não tem condições para entrar na cirurgia. E acontece também isso.
Mas a gente vai ter que saber identificar qual é o momento, quem são esses pacientes, e não engessar. Não dá para falar, você precisa levar todo mundo. Não existe uma receita, não tem uma receita. Não existe uma receita de bolo na medicina, nem na medicina veterinária. Sim. Tá? Eu não vou pegar o paciente e falar, vai botar na mesa cirúrgica sim. E vai fazer. Vai. É uma decisão que é do tutor. Tá? Mas foi muito bom. E é um diagnóstico bem personalizado de isso. cada pet. É personalizado. Agora sim, uma coisa que eu vi, que você frisou, é que tem que ser embasado em exames. Sim, sempre. Não pode chegar lá, de repente, dizer, não, eu quero fazer isso, e não ter um acompanhamento do que o animalzinho apresenta para ir Ou para até o histórico, né? Por isso, assim, eu pego... sempre me procuram, né? Os tutores me procuram, às vezes, pelo WhatsApp profissional, me acham pelo Instagram. Depois você vai colocar aqui, né, o Instagram seu, que é bom, que o pessoal vai lhe conhecer mais e aprofundar. Eles sempre me encontram pelo Instagram, o que é muito bom, porque eu quero conversar com o tutor, eu quero conversar mesmo nessa peça fundamental. E todas as vezes os tutores falam, tem que pagar consulta? Sim, tem que pagar consulta. Porque, vejam, a consulta ela é um momento que eu tenho, primeiro, para conhecer o meu paciente, para olhar para vocês e também ter confiança do tutor sobre quem está fazendo aquele procedimento. É o momento que eu vou identificar qual é a necessidade daquele animal. Quais são os exames? Porque para esse animal eu peço um perfil, às vezes, geriátrico, que envolve, sei lá, colesterol, triglicérides, que envolve um ecocardiograma, e para aquele outro não. Às vezes é um animal, como já aconteceu, ter 2 anos de idade e vou pedir ecocardiograma sim, que é um exame que muita gente acha que só paciente mais velho precisa. Mas vai para o eco. Então, a necessidade, ela precisa ser muito individual. Então, a consulta, ela é para isso. A consulta, ela deve fazer parte do procedimento para entender quais são as necessidades, para que eu fale sobre extração dentária, para que eu fale sobre etapas do meu procedimento com aquele tutor, para que ele entenda como é que vai ser o pós-cirúrgico. São dúvidas que a gente tira no momento daquela clínica médica. Então, eu falo que é uma batalha por dia, que nós, volantes, nós, especialistas, que nós temos, né, durante nossa rotina como dentista veterinária. Eu ainda preciso quebrar essas portas, quebrar essas ideias fixas, que é só marcar um procedimento e tchau. Não, ele precisa passar por um procedimento. Não é, porque senão vai continuar o problema quando tem. Exatamente. E às vezes, só o desgaste que eu vou ter depois para fazer toda essa conversa com o tutor, para explicar coisas que faltou lá atrás. Então é melhor conversar isso desde o início. Mas, então, o recado aí, gente, é muito importante, né, em tudo que a gente conversou aqui. E a gente vai deixar aqui o Instagram da doutora Julie também, o contato, que é importante. E, assim, só posso agradecer. Ressalta que ela atende no essa luz, né, veterinária perante a saúde dos nossos pets, voltada para a parte oral, doenças periodontais, né, manejo do próprio pet, inclusive ela pode orientar, ela falou tanta coisa importante com relação à alimentação, que vale a pena, que um cão que é bem alimentado, ele vai ser um cão com certeza saudável. Então, só poderia deixar meu agradecimento a Julie Santana, por tudo que ela nos propiciou hoje aqui, e com certeza não vai ser o primeiro convite, vão vir outros convites focados em alguma coisa que esteja acontecendo com casuísticas altas na clínica dela, para a gente poder cada vez mais se capacitar. Aqui um podcast de esclarecimento, um podcast onde você vai ter mais visão de cuidar do seu animalzinho. E é isso, Júlia. Eu gostaria de agradecer você e a Carla também por estar aqui, né, com aquele compromissozinho que ela fez com a gente, de ter um pet para poder a filha dela ser alguém diferente, né? Alguém que possa ter um animalzinho para chamar de seu. E é isso. O meu bom dia a todos. Ressaltando que a doutora Julie, tá? Ela atende pelo plano da Vital Pet Brasil. Vocês podem encontrar ela através da rede credenciada. Ela atende volante também nas nossas clínicas, tá? Atende apenas a Vital Pet, viu, gente? Preciso falar isso. Mas deixa eu explicar também uma coisa que foi muito boa com a Vital. Eu sempre tive muitos problemas com planos por várias questões. E aí, uma vez, só que eu atendi a Vital Pet lá numa clínica em Salvador, que é minha parceira até hoje. E aí, Mônica foi a única pessoa de plano, responsável por plano de saúde, que teve o cuidado de falar comigo, me ligar e falar, bom, vamos conversar sobre aqui procedimentos, tratamento odontológico, porque eu quero oferecer isso do meu plano. E a gente conseguiu conversar com isso. E eu expliquei para ela o porquê do tratamento periodontal, o que é que existia de diferente dentro do meu tratamento. O tratamento periodontal ele não é só abrir a boca e limpar, ele é uma estrutura.
ele pode seguir pela linha da extração, ele vai ter obrigatoriamente o raio-x intraoral de todos os pacientes. Então, hoje eu atendo a Vitalpet, atendo volante, atendo particular, atendo, em alguns casos, domiciliar. Sim. Mas a gente está aí oferecendo, levando serviço especializado de odontologia veterinária. Massa. Ótima Obrigada, parceria, Júlia. né? Fica aqui Obrigada, o nosso obrigada gente. e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, gente. Quem quiser me seguir nas redes sociais, vou botar aqui. Julivete Odonto. Massa, Júlia. Obrigada, Nada, gente. gente. Tchau. Tchau.